Hoje o Clique PB conversa com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional Paraíba, o Dr. Paulo Maia, que vai tirar aqui algumas dúvidas nossas sobre o mundo jurídico e algumas notícias que têm tomado conta nos noticiários nos últimos dias, como, por exemplo, essa lei anticrime. O que o senhor acha desse pacote? É um avanço? É uma coisa positiva? Nós temos, tanto no pacote anticrime como na própria lei de abuso de autoridades, aquilo que nós chamamos de avanço civilizatório. O juiz das garantias é que foi recentemente suspenso pelo ministro Luiz Fux por tempo indeterminado, mas que a OAB em âmbito nacional entendia que era um avanço, uma separação de funções, de atribuições, tecnicamente não implicaria em custo, pelo menos no primeiro momento. E quando digo no primeiro momento, na primeira perspectiva, não que necessariamente fosse redundar no incremento do número de juízes nos tribunais e nos estados. Apenas uma questão de organizar o que já se tem. Aqui na Paraíba, por exemplo, foram criadas turmas recursais e os juízes que nela estavam e que acumulavam com outras varas foram designados para lá, até porque há um número de juízes substitutos muito grande. Isso apenas para exemplificar. A lei do abuso de autoridade, apesar de contestada por associações de classe, que entendemos natural dentro de um processo democrático, assusta no primeiro momento algo que vem aparentemente a restringir o exercício das atribuições, mas dentro de um panorama mais amplo de garantias para o cidadão, o caminhar da humanidade sempre foi no sentido de limitar o poder do Estado face ao indivíduo, face ao cidadão. E nesta perspectiva, a lei de abuso de autoridade ela é extremamente válida, é um avanço. E como só ocorrer em outras situações, em outras circunstâncias, as acomodações e os ajustes vão sendo feitos com o tempo. Aquilo que não se aplica na prática, no dia a dia das instituições, sobretudo as que são reguladas pela lei de abuso de autoridade, elas não se aplicam. As leis, elas são criadas prevendo situações futuras, genéricas e abstratas, que podem ou não ocorrer. Então, se aquela previsão vier a ocorrer, a lei se aplicará com mais utilização. Caso não, a lei fica em desuso. Isso é o que acontece. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a esse aspecto. A lei de abuso de autoridade não visa tolher, limitar e nem tampouco, que foi uma das argumentações, um dos argumentos que se utilizou, permitir a impunidade ou funcionar como um impeditivo no combate à corrupção. Ela teve algumas críticas, até o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba se envolveu numa polêmica porque afirmava que a lei seria muito branda, muito frouxa com bandidos. O senhor então não concorda com isso? Não, eu não concordo com isso, eu vejo por outro ângulo. Eu vejo por um ângulo no qual aqueles que porventura defendem bandidos são tão bandidos quanto, e a gente não pode estabelecer isso num panorama geral. A lei ela não veio para favorecer o banditismo nem a impunidade, ela veio para reforçar garantias que são milenares e que foram conquistadas por todas as sociedades modernas, que é garantir que qualquer cidadão acusado de um crime seja respeitado um caminho. Mesmo que a pessoa já seja um criminoso contumaz e já condenado, cada caso dele, e isso vale para qualquer pessoa e cidadão, deve haver o respeito a mecanismos de defesa. Isso não significa proteger bandidos. E como esse mecanismo ele antecede a culpabilidade de alguém, ainda que uma pessoa seja culpada, para garantir que não haverá juízos de exceção e tratamentos diferenciados, ele é aplicado a todos. Os mecanismos de defesa são aplicados a todos. Ainda que saibamos que, em um determinado caso, uma pessoa é culpada, ainda assim, em respeito a toda a sociedade, os mecanismos são garantidos e respeitados. É isso que permite que vivamos em sociedade. Sobre o juiz de garantias, o Tribunal de Justiça da Paraíba também decretou recentemente uma resolução que coloca os juízes que estão de plantão para fazer a audiência de custódia. Isso seria uma solução para esse impasse de que dizem que não tem juiz suficiente?
Veja bem, o juiz das garantias, ele tem uma atribuição diferente da custódia. Da custódia, que foi agora regulamentado, que antes não havia na lei, que isso é uma garantia, a audiência de custódia. A pessoa que é presa é apresentada o mais rápido possível a um juiz que verificará a conveniência de mantê-lo preso ou não. É o juiz quem faz isso. E também criticado por algumas outras pessoas que diziam que a polícia prende e o juiz solta. Ora, mas é o próprio Estado que está verificando se há condições ou não de manter aquela pessoa encarcerada. E nós temos no nosso país uma população carcerária presa provisoriamente, ou seja, sem condenação definitiva, da ordem de 40% a 45%. Essas pessoas estão nos mesmos presídios, nas mesmas cadeias que condenados definitivamente. Isso não se faz em nenhum lugar do mundo. Há locais para se prender pessoas que estão aguardando julgamento e ela não se mistura e não é colocada nos mesmos lugares que os presos definitivos. A audiência de custódia, ela verifica as razões para a prisão, prende ou não, ou libera, ou coloca em determinadas circunstâncias que são limitadoras da liberdade do direito de vir. Essa foi regulamentado na lei anticrime, no pacote anticrime, que foi uma parte do ministro Moro, outra parte do ministro Alexandre de Moraes e outra parte que foi dos partidos que acabaram compondo o texto final da lei do pacote anticrime. Agora, o juiz das garantias, o Tribunal de Justiça tinha dado o primeiro passo de se organizar e estava encontrando dificuldades quanto a isso, dentro de uma política interna de gestão que não estava preparado. A lei foi publicada em realmente um tempo muito exíguo e o tribunal estava se ajustando a essa realidade. A OAB iria acompanhar isso, obviamente, porque há um interesse da advocacia e subjacente da sociedade. Mas agora, diante do cenário da indefinição desta suspensão decretada pelo ministro Fux, agora recentemente, e hoje pela manhã eu já estava lendo uma notícia dizendo que grande parte dos ministros é favorável, o ministro do Supremo Tribunal Federal é favorável que o tema do juiz das garantias seja pautado o mais rápido possível. Ou seja, porque, acho que você deve ter acompanhado também, grande parte dos ministros é favorável ao juiz das garantias do Supremo Tribunal Federal. Então é um quadro ainda indefinido e que vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O senhor não teme que isso possa acabar sendo uma daquelas leis que nunca entram em vigor por essa decisão do ministro Fux? Concordo com você, tenho sim esse receio. Como mais uma, afinal no Supremo Tribunal Federal não há uma regulamentação do tempo do pedido de vistas. Se pede hoje, muitas vezes, como um mecanismo de simplesmente postergar para Deus sabe quando o julgamento de uma determinada matéria. Eu fiquei satisfeito e fiquei esperançoso ao ver essa notícia agora pela manhã, de que grande parte dos ministros quer que esse processo seja pautado. E o próprio ministro Dias Toffoli, que é o presidente, que foi quem decidiu no recesso a liminar, que estabeleceu o prazo de 6 meses. Creio que ele pode, junto com os demais, conduzir a esta resolução para que não fique nesse quadro da indefinição que você acabou de apontar.